Precisamos dela o tempo todo. Basta uma simples ausência e já ficamos sem rumo. No dia a dia, nem lembramos que ela existe. E se lembramos, é porque ela está lá. Quem tem uma boa sempre diz com orgulho. Quem não confia na própria dá um jeitinho de se apegar a algum recurso. Há quem defenda que ela sempre pode ser melhorada. Mas... esqueci o texto. O que eu ia falar agora? Lembrei. No Eureka de hoje nós vamos falar sobre a memória. É isso aí. E não esquece de entrar com a vinheta. Roda aí! O que é a memória? Como ela funciona? O que faz com que ela seja boa ou ruim? Mas antes de respondermos essas perguntas, dá só uma olhada em como anda a memória da população. Pela minha idade, tá boa não, moço. Você esquece as coisas com sinceridade? Com sinceridade. Às vezes, tô na sala, lembro de fazer uma coisa, vou na cozinha, quando eu chego lá, já esqueci. Memória? Tá boa. Tá boa? Lembra de tudo com facilidade? Acho que sim. Tipo, aniversário, essas coisas. Eu lembro. Coisa do dia a dia, carteira, chave... Lembro. Lembra de tudo? Lembro. Desculpa, qual foi a pergunta mesmo? Eu saio do carro e falo, não, esqueci a carteira dentro do carro, eu tenho que voltar. Mais ou menos essas coisas irrelevantes, tipo almoço que eu almocei ontem, eu não lembro não. Eu tenho a memória ruim. Minha mãe manda fazer alguma coisa, se eu não fizer na hora, eu não vou lembrar não. Eu sou conhecida no meio assim, dos meus amigos como a esquecida, a atrapalhada que sempre esquece as coisas, porque é bem recorrente mesmo no meu dia a dia. De vez em quando eu estou dirigindo, né, aquela preocupação, esqueço para onde que eu estou indo. Acho que isso é normal, todo motorista, né? A data de casamento, você lembra de cabeça? 25/3 de 2001. Esqueci. Tô nervoso porque a minha esposa tá perto. O dia certo, o seu mês, foi setembro de 2014. Mas se engana quem acredita que os problemas de memória só têm a ver com a idade. Gabriele, de 19 anos, relata os desafios constantes na hora de se lembrar das coisas do dia a dia. Minha memória, ela é bastante ruim, tipo, muito mesmo. Constantemente eu esqueço as coisas assim, ou ainda mais objetos, direto eu esqueço num lugar, por exemplo, eu estou procurando o celular, acho o celular, esqueço a chave de uma mesa, aí eu vou procurar a chave, esqueço o celular de novo, é assim, constantemente. Memória é a capacidade que você tem de adquirir, armazenar e evocar algumas informações. Como funciona? À medida que você vai visualizando, vivenciando determinados acontecimentos, o próprio organismo, o próprio cérebro é estimulado a guardar algumas informações. Isso é extremamente importante no amadurecimento, né, no vivenciamento, no fato de você adquirir experiências e de usar essas experiências favoravelmente à sua vivência diária. Essa escola, especializada em ginástica cerebral, tem o objetivo de promover o desenvolvimento das potencialidades do cérebro, o que inclui a memória como um dos principais pontos. Várias áreas do cérebro participam desse processo, porque a memória você tem que perceber, você tem que adquirir, você tem que consolidar e você tem que evocar quando você precisar. Marilda procurou o curso para driblar os esquecimentos que começavam a se tornar frequentes. E já viu os resultados. São técnicas muito simples e muito inteligentes. São técnicas que no dia a dia a gente poderia fazer, mas não somos despertados para isso. A memória da gente realmente é turbinada, a gente tem um acréscimo muito grande e eu tenho sentido isso nos meus hábitos rotineiros. Estou muito mais alerta, eu estou aprendendo mais a relacionar determinados fatos, fazendo associações, processos mnemônicos, tudo que ajuda a desenvolver mais a memória. Existem dois tipos de memória, uma memória chamada declarativa e uma memória chamada não declarativa. Dentro dessa memória declarativa, existem memórias de imediata, a memória de curto prazo, uma memória de longo prazo, uma memória de longuíssimo prazo.
A memória declarativa é aquela memória que você utiliza para experiências do dia a dia. É uma memória que se torna consciente. A memória não declarativa é uma memória inconsciente. Por exemplo, quando você aprende a andar de bicicleta, a tocar um instrumento, você faz isso de uma forma até automática. Quando você está dirigindo, por exemplo, o carro, você não fica pensando qual marcha você vai passar, qual pedal que você vai pisar, fica mais ou menos que no automático. Essa é a memória chamada não declarativa. Dentro da memória declarativa é a memória que se torna consciente. É aquela que se faz. É aquela que se obtém para fatos específicos, para acontecimentos específicos. Eu durmo pouco, também estresse, bastante coisa que eu faço, entendeu? Tipo, eu participo de 2 projetos de extensão, faço monitoria, então a minha memória meio que fica muito seletiva mesmo. Aí, então qualquer outra coisinha assim que não seja meu foco do dia, eu não vou lembrar. Já aconteceu de eu esquecer meu aniversário. Ano passado eu não lembrava que tipo, o dia seguinte era dia 28 de novembro, não. Não estava lembrando que era meu aniversário. A primeira coisa que a gente tem que pensar é que a memória é uma função do cérebro e o cérebro faz parte do ser humano como um todo, né? Mente sã, corpo são, né? Então tudo que é bom para o nosso organismo, para a nossa saúde, é bom para o cérebro. Uma alimentação muito saudável, né? Água, atividade física, porque oxigena mais o cérebro, e sono. A memória de longo prazo se consolida durante o sono. Uma simples ida ao supermercado também pode ajudar na saúde da memória. Alguns alimentos são ótimos aliados e não podem ser esquecidos na hora das compras. Determinadas substâncias podem agir diretamente nas células cerebrais. Por isso é importante escolher com cuidado os alimentos que colocamos dentro de nossos carrinhos. Os alimentos que a gente diz que auxiliam na memória, que são neuroprotetores, que podem otimizar isso, a concentração e, consequentemente, a memória, são alimentos ricos em vitamina C, como a gente encontra eles na laranja, no maracujá, no limão, mexerica, que está na época. Também a gente pode ser o ômega 3, que é um ácido gráfico essencial, que a gente encontra em peixes de águas salgadas, como salmão, arenque. E também tem algumas sementes. A linhaça é uma boa fonte de ômega 3. Tem a colina, que é um aminoácido que a gente encontra também no ovo, na gema do ovo, e em alguns produtos de soja também, é uma proteína da soja. Mas há quem diga que a memória é como um músculo, que melhora sempre que exercitada. E os especialistas confirmam, quanto mais ela for treinada, melhor irá funcionar. Existem alguns truques que você pode fazer diariamente. No final de cada dia, tentar lembrar-se das refeições que você fez. Parece ridículo isso, mas muitas vezes ao final de um dia é difícil lembrar do que você almoçou. Existem exercícios, técnicas que você pode fazer tanto no dia a dia quanto numa aula apropriada para isso, que você consegue estimular a memória. Palavras cruzadas, aprender a jogar xadrez, são outras coisas que podem ser feitas também. Algumas teorias defendem que o conforto trazido pelas novas tecnologias pode deixar o nosso cérebro mais preguiçoso. Afinal de contas, para que memorizar, se podemos ter todas as informações à nossa mão? De qualquer forma, os especialistas reforçam a importância de investigar se o déficit de memória é apenas um esquecimento ou uma doença. Quando que começa a se tornar uma doença? Essa é sempre a pergunta, né? E quando que eu começo a entender que essa diminuição de memória do vovô, da vovó, da mamãe começou a virar doença? Quando ela passa a prejudicar o dia a dia da pessoa. Por exemplo, alguém que era extremamente hábil na cozinha, uma senhora que era extremamente hábil na cozinha, começa a esquecer coisas no fogão, a trocar temperos, coisa que ela nunca fazia, começar a colocar açúcar no arroz, a deixar frequentemente a comida queimar e nem se lembrar que colocou a comida no fogão. Então são coisas muito mais relevantes. Quando a família começa a perceber que essas alterações de memória prejudicam o dia a dia e o desempenho do paciente, aí já é um problema que deve ser investigado. Às vezes, com a idade, vem aquela demência da idade, talvez a doença de Alzheimer. Então tem que discernir isso, o que é uma doença e o que é realmente causado, o que está te levando a essa memória. Então identificar a causa da perda de memória é muito importante para fazer esse trabalho com o alimento. Porque se for talvez um Alzheimer ou uma demência, isso já é uma doença, ou seja, tem outros métodos para poder tratar. A perda é natural, todos nós envelhecemos, vamos perdendo a memória e a saúde física e mental, né? A perda é um processo natural, mas se você tem uma poupança, se você tem uma reserva cognitiva, você vai sentir menos a perda. Para guardarmos informações, recebemos uma ajudinha dos nossos sentidos.
Já sentiu o cheiro de um perfume e se lembrou de alguém? Já ouviu uma música e recordou uma situação? Isso é uma pequena amostra da nossa memória sensorial. Uma outra coisa que você pode fazer é fechar os seus olhos e imaginar um determinado prato que você gosta de comer. Vamos supor um sorvete de chocolate e tentar se recordar como é a textura. Quando você coloca um sorvete na sua boca, qual a sensação que você tem? Qual é o cheiro que você tem ao chegar numa sorveteria, na sorveteria que você mais gosta de frequentar. E, além disso, a leitura, né? Ler sempre, ler coisas diferentes. Um exercício interessante para atenção e foco seria: pegue um objeto qualquer na sua casa, no seu trabalho, uma caneta, um copo, e observe este objeto e descreva-o, o seu formato, a sua cor, a sua textura, o seu peso. Isso vai fazer com que você fique atento àquele objeto e não deixe os estímulos externos e nem os estímulos internos, né, que são os pensamentos que ocorrem. Isso é um treinamento para atenção. Consequentemente, ele vai redundar lá na memória. O corpo humano é como uma máquina perfeita que precisa que todas as engrenagens funcionem em harmonia. Com a memória, não é diferente. Atividades físicas fazem toda a diferença para o bom funcionamento do nosso cérebro. Você sabia que as células do corpo também possuem memória? Nossos músculos, por exemplo, podem ser programados, e quanto mais cedo você começar a agir, melhor. Quando o indivíduo pratica uma atividade física regularmente, podendo ser ou uma musculação, ou uma prática desportiva, né, natação, voleibol, e por algum motivo ele interrompe essa prática por um tempo prolongado, talvez por um motivo de alguma lesão, ou falta de tempo, que é muito comum, né, ou por um motivo de saúde, a partir do momento que ele retorna a essa prática da atividade física, ele vai conseguir mais rapidamente, mais facilmente, atingir aquele nível de treinamento adquirido anteriormente. Isso é o que a gente chama do processo de memória muscular, que nada mais é do que a capacidade que o nosso músculo tem de lembrar de um estado anterior em que ele se encontrava. Qualquer atividade física vai acontecer esse processo que eu expliquei, de você dar um estímulo, provocar essa alteração, né, que vai provocar adaptações, alterações morfológicas e funcionais e que gera uma adaptação, que futuramente vai virar a memória muscular caso essa pessoa pare por um tempo e depois volte. Então, musculação, dança, ginástica coletiva, algum esporte, luta, qualquer tipo de atividade física, você vai ter esse processo, então você vai ter essa memória muscular se for necessário. Espero que você tenha aproveitado o programa de hoje para aprender um pouco mais sobre a saúde da memória. Para que você não tenha nenhum branco, anota aí as nossas redes sociais. Até a próxima. Tchau! Tchau!